Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET volume 1, ano 2021 do terceiro ano do ensino médio. Atividade 1. O gráfico é referente ao coeficiente de solubilidade de nitrato de potássio em água, em função da temperatura. Aqui eu tenho na vertical a quantidade de nitrato de potássio dissolvido em 100 gramas de água. Na horizontal, eu tenho a temperatura que essa solução apresenta. Atividade 1. Ao adicionar num recipiente 40 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água a temperatura de 40 graus, classifique a solução formada. Ou seja, aqui está pedindo para fazer o cálculo quando a temperatura estiver a 40 graus. Então, eu sei que quando a temperatura estiver a 40 graus, eu tenho 60 gramas de nitrato de potássio dissolvido. Se eu tiver a temperatura aqui de 20 graus, eu vou conseguir dissolver aqui aproximadamente 23 gramas do sal. Se eu tiver a 30 graus, eu vou conseguir dissolver 40 gramas de nitrato de potássio. Então, a 40 graus, o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é 60 gramas. Isso aqui em 100 gramas de água. Então, agora, para mim fazer uma regra de 3, porque a atividade pede para descobrir em 50 gramas, eu vou fazer a regra de 3 o seguinte: 60 gramas do sal, ele está para 100 gramas de água. Está aqui, 60 gramas de sal, ele está para 100 gramas de água. E se eu tiver só 50 gramas de água? Aqui a gente já sabe, logicamente, que se 60 está para 100, 50 aqui, que é a metade de 100, a metade de 60 vai ser 30. Mas eu faço a regra de 3, pego 100 vezes x, é igual a 60 vezes 50. 60 vezes 50 é 3.000, dividido por 100, eu tenho 30. 30 gramas do referido sal, eu consigo dissolver em 50 gramas de água. Em 50 gramas de água, o coeficiente de solubilidade é 30 gramas de nitrato de potássio. Nesse caso, temos uma solução saturada, ou seja, atingiu o limite, daí eu não consigo adicionar mais sal para dissolver totalmente. Então, foi adicionado 40 gramas. Se foi adicionado aqui 40 gramas, então 10 gramas eu não vou conseguir dissolver. Essas 10 gramas que não irá dissolver, ela é chamada corpo de chão ou corpo de fundo. Então, na atividade A, onde pergunta, ao adicionar num recipiente 40 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água a temperatura de 40 graus Celsius, classifique a solução formada. A solução é saturada. E sobrou 10 gramas. Essas 10 gramas que não vai dissolver, ela é chamada corpo de chão ou corpo de fundo, de 10 gramas. Pois só vai conseguir dissolver em 50 gramas somente 30 gramas. As 10 gramas que passa aqui, para analisando as 40, 30 gramas dissolve e 10 gramas não dissolve. As 10 gramas que sobra é o corpo de chão ou corpo de fundo. Letra B. Qual o volume de água em ml para formar uma solução saturada com 280 gramas de nitrato de potássio? Considere a densidade da água igual 1 grama para cada ml. Então, aqui está falando que eu tenho 100 gramas de água. Então, eu posso analisar 100 gramas é a mesma coisa que 100 ml de água. Então, aqui eu faço a seguinte regra de 3. 60 gramas de nitrato de potássio está para 100 ml de água, ou 100 gramas de água, tanto faz. E 280 gramas? 280 gramas que é o da atividade. Para mim dissolver 280 gramas, eu tenho que ter quanto de água? Então, eu jogo na regra de 3, onde 60 está para 100 e 280 está para x. 60x é igual a 280 vezes 100.
100 vezes 280 é 28.000, dividido por 60, dá 466,67 ml. Para mim conseguir dissolver 280 gramas, eu devo ir adicionando água até chegar em 466,67 ml. Então, a resposta dessa alternativa é 466,67 ml de água para obter uma solução saturada. Se eu adicionar sal além dos 280, ele não vai dissolver. E se eu tiver uma quantidade inferior de água do que essa que está aqui, vai ter corpo de chão ou corpo de fundo também na solução. Atividade 2. Uma solução aquosa foi preparada de modo que cada 100 ml de solução tivesse 68,4 gramas de soluto a 20 graus Celsius. Calcule a concentração em mol por litro dessa solução. Considere que a massa molar do soluto é de 171 gramas por mol. Então, para calcular a concentração molar, eu coloquei aqui a fórmula, onde esse M em itálico, ele significa concentração molar. Então, concentração molar é igual M1, que é a massa do soluto, dividido pela massa molar vezes o volume da solução. Então, aqui eu coloquei o que é cada letra dessa daqui na fórmula. Agora, os dados. Primeiro, eu tenho aqui 100 ml de solução. Esse 100 ml, ele é o volume. Só que para mim jogar aqui na fórmula, eu tenho que converter 100 ml para litro. Então, 100 ml é igual a 0,1 litro. O soluto aqui está indicando que é 68,4 gramas de soluto. Então, a massa do soluto, M1, é igual a 68,4 gramas. A concentração molar é o que está perguntando. Que, calcule a concentração mol-litro dessa solução, então eu não tenho a concentração molar. E a massa molar já foi dado aqui na atividade, que é igual a 171 gramas por mol. Está aqui a massa molar, 171 gramas por mol. Agora é só jogar esses valores na fórmula. Massa do soluto é 68,4, massa molar é 171, o volume 0,1. Muita atenção, porque não pode colocar o volume em ml, tem que transformar ele em litro. Então, aqui eu tenho 171 vezes 0,1 é 17,1 mol por litro. E 68,4 eu conservo aqui. Eu tenho grama em cima e grama aqui embaixo. Se é a mesma unidade de medida, eu corto lá em cima e corto embaixo. Então, sobrou mol vezes litro. Agora, 68,4 dividido por 17,1 é 4. E o resultado, mol por litro. A concentração molar ela é dada em mol por litro, que vai ser igual a 4 mol por litro. Atividade 3. Um volume, 650 ml de solução de ácido sulfúrico, H2SO4, a 5 mol por litro, foi misturado com mais 350 ml de solução desse mesmo ácido, a 3,2 mol por litro. Calcule em mol por litro a concentração final da solução resultante. Então, os valores eu sublinhei aqui de vermelho, onde eu tenho 650 aqui, e aqui eu tenho 350. Eu tenho dois volumes diferentes. Aqui eu tenho a concentração 5 e aqui eu tenho a concentração 3,2. Então, isso aqui tudo referente ao mesmo ácido sulfúrico. Então, nesse caso, a concentração vezes o volume mais a outra concentração vezes o volume vai ser igual à concentração final ou concentração resultante vezes o volume final ou volume resultante. Então, eu tenho dois volumes e duas concentrações. Então, aqui, ó, concentração 1, concentração 2, volume 1, volume 2. É só seguir agora a fórmula.
A concentração 1 é a primeira, é 5 mol por litro. O primeiro volume citado aqui é o de 650 ml. Não posso esquecer de converter 650 ml para litro. Então, o volume em litro é 0,65 litros. O mais da fórmula, concentração 2, já vai ser aqui, ó, 3,2 mol por litro, vezes da fórmula, e o volume 2 vai ser igual a 350 ml, que passando para litro, vai ser igual a 0,35 litros. Então, 5 vezes 0,65, eu tenho 3,25. 3,2 vezes 0,35 é igual a 1,12. 3,25 mais 1,12, 4,37 mol. Agora eu vou jogar para aqui a outra fórmula, que é a concentração final vezes o volume final. A concentração final, eu já calculei aqui, que foi 4,37 mol. O volume final, se eu tenho 650 aqui e 350 aqui, soma esses dois, eu vou ter 1 litro. Então, o volume final é 1 litro. Ou eu somo 0,35 mais 0,65 litros, que vai dar 1 litro, ou eu somo aqui 350 ml mais 650 ml dá 1000 ml. 1000 ml é igual a 1 litro. Então, CF vezes VF, eu vou ter aqui 4,37 mol vezes 1 litro, então eu tenho 4,37 mol por litro. Pessoal, finalizamos aí a correção da semana 1. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês e boa sorte.